Olá, tudo bem? Está começando mais um Saúde em Conexão. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Catiúcia. A Mayara está aqui comigo mais uma vez para me auxiliar no bate-papo. Obrigada, Mayara. Obrigada a você. Hoje o nosso bate-papo tá um luxo só, porque olha só, gente, nós vamos falar sobre maternidade. E a gente conseguiu duas convidadas aqui para estar conversando com você, passando dicas para as mamães, futuras mamães, que são ginecologistas e obstetras. Então, hoje a gente tem aqui parceiras da SSG, a doutora Andressa Fraile, a mãe do Francisco, do Chico. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. A gente também tem a doutora Letícia Naban, futura mamãezinha. Já é mamãe, né, doutora? Já sou mamãe. Já pode considerar que é mamãe? Pode. Domingo já vou comemorar. Mãe da Kiara. Logo, logo ela tá aí para fazer companhia pro Francisco, né? Amém. Muito obrigada por terem vindo, Obrigada viu? a vocês pelo convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, que bom. A gente vai fazer um bate-papo, uma conversa para ajudar aí, doutora, né, doutoras, as mamães aí, as futuras mamães, o que esperar da maternidade, né, Mayara? Porque É difícil. Muitas pessoas falam sempre do glamour, do lado bom, da alegria, mas a gente sabe que não é fácil gestar, né? Não é fácil gestar. Não. Nem parir, nem o porpério. Cada vez é uma dificuldade desafio. diferente, um desafio. E para cada pessoa é um desafio diferente, né? Pra Andressa foi um, pra mim foi outro. E assim vai, né? Por isso que a gente tem que falar maternidade real. Real. E cada real. uma tem a sua, né? cada uma tem a sua, né? Às vezes o que funciona para uma não funciona para Exatamente. outra, né? E a gente já começando aí de maternidade, será que existe uma idade certa para engravidar? Eu acho até um pouco injusta essa pergunta, né? Porque, assim, infelizmente a gente sabe que os tempos mudaram, né? E agora as mulheres, todo mundo no mercado. Então, a hora de engravidar passou um pouco mais pra frente. Mas a gente sabe que o nosso corpo não evoluiu com isso, né? Certo. Então, assim, infelizmente, assim, idade ideal eu acho que existe um pouco, sim. Claro que isso dá pra variar e tudo. Mas se a gente puder falar, eu diria que uma idade ideal seria até os 35 anos, né? A gente sabe que cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher. Tem mulheres que vão conseguir engravidar sem dificuldade com 40 anos, 42 anos, 43 anos, enfim. Mas se a gente precisar dar uma idade, idealmente é que a mulher engravide até os 35. Porque a partir disso também aumenta o risco de algumas alterações cromossômicas no bebê, aumenta o de algumas doenças. E diminui muito a taxa de fertilidade. Então, isso pode tornar o processo um pouco mais difícil. Né? Eu até coloco essa observação que a doutora colocou no começo, porque hoje, com a evolução do mundo, a mulher estando mais ali no mercado de trabalho, existe até uma pressão, né? Na cabeça das mulheres, né? Quando é que você vai ter um filho? Né? Eu acho que isso é sempre um desafio, pelo menos pra mim foi, né? Eu engravidei com 30 e eu tinha acabado de começar a estar no mercado de trabalho, tudo, e eu falava assim, como que eu vou engravidar agora, ter um filho, sendo que eu tô começando agora? Então é muito difícil pra mulher, a gente tem que às vezes abrir mão de algumas coisas pra fazer a maternidade acontecer, né? E aí até um dia eu conversei com a minha mãe falou assim, não existe nunca a hora certa, nunca vai chegar a hora certa, você sempre vai estar esperando, tá num lugar melhor, num emprego melhor, então tem que encarar, tem que estar bem com o marido, tudo, planejar e ir, né? Porque é um mergulho. É um mergulho. E a minha questão é que eu também queria esperar mais um pouco. Eu queria engravidar com 32, 33. Só que no meio das investigações eu descobri que a minha reserva ovariana é baixa. Ou seja, é como se a minha vida reprodutiva estivesse caminhando pro final. Mesmo eu tendo 30 anos. Entendi. Então, assim, por isso que a gente fala. Algumas mulheres vão engravidar sem dificuldade com 40 e outras com 30 vão ter dificuldade. E aí também foi uma escolha, né? Meio que... Então vamos, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai, Sim, né? sim. E aí, como não tem momento ideal, tempo ideal, nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser então, perfeito. É a maternidade real, né? E doutora Letícia, você comentou a respeito de ter feito os exames e visto que a sua reserva ovariana é mais baixa. Sim. Por isso que é tão importante a gente acompanhar. Com certeza. Assim, eu sempre falo para paciente que se ela tem o desejo de ter filho a longo prazo,
ou se ela tem o desejo de saber em que pé ela está, desde que ela esteja disposta a tomar uma atitude. Então, assim, então eu vou congelar óvulos ou eu vou ter um filho. Não adianta a gente investigar para paciente também só saber que isso acho que pode gerar um desconforto, uma ansiedade, um estresse desnecessário. Então, se ela tem o desejo de tomar uma atitude naquele momento, que seja congelamento ou tentar ter um filho, que ela investigue assim que ela achar que é o momento. Que é o momento, né? Se ela não deseja naquele momento ter o filho, mas postergar a decisão, mas sim tomar uma atitude, então É até legal importante, investigar. acho, pontuar, porque às vezes vão os pacientes no consultório e elas falam assim, eu vim aqui porque eu quero fazer exames de fertilidade, eu quero saber se eu posso ter filho. Não existe muito esses exames, assim, o que a gente pede é sempre, antes de engravidar, fazer a consulta, pra já tá ajustando, assim, por exemplo, tá com uma pré-diabetes, a gente já começa a controlar, tá um pouco acima do peso, a gente pede já um pouco de dieta, exercício físico, mudanças de hábito. Então, assim, se preparar, mas agora, assim, não tem como, nem com o exame de reserva ovariana, a gente afirmar assim... Que vai engravidar ou não. Ano que vem você já não consegue mais engravidar, então tem que ser agora. É difícil essa questão de tempo, mas dá pra gente fazer uma pesquisa, assim, e ter uma base pra você ir se preparando pra isso, sabe? Entendi. E já, principalmente, também começar a vitamina que precisa tomar, o ácido fólico, que é muito importante na gestação. Então, dá pra ir se preparando sim, sabe? Por isso que é importante, né? Passar na consulta antes de querer engravidar. E já pegando, então, esse gancho para as doutoras aí, não sei quem vai começar me respondendo. Descobri, fiz o beta, ou fiz o teste na farmácia, entrei em choque, né? Com quanto tempo eu já devo procurar um médico assim que eu descubro o meu positivo? Na verdade, eu acho que o médico já tinha que estar te acompanhando, né? Pegando o gancho aí do que a Andressa falou. Então, a gente já tem que ter conhecimento das sorologias da paciente, se ela tem alguma deficiência de vitamina, se ela tem alguma comorbidade prévia. E já tá tomando o ácido fólico, que é a medicação mais importante no começo, ou metifolato, né? Então, assim, o mais rápido possível. Né? Descobriu que tá grávida, já marca alô, obstetra, consulta. Já vai o quanto antes para começar. Mas de preferência, se você for já tentar antes, já faz o acompanhamento, né? Que então, já nos liga para a próxima pergunta, que é o bendito do pré-natal, a importância do pré-natal. Vamos deixar claro para as mulheres, né? Por que é importante esse acompanhamento com as ginecologistas? Tá, então eu acho que assim, a parte do pré-natal é essencial. Um pré-natal bem feito, ele consiste em começar desde o começo, desde quando você descobriu que tá grávida. Até porque o primeiro ultrassom a gente pede que seja feito aí entre 6 e 7 semanas, especialmente para datar certinho a gestação, porque às vezes deixa para fazer aí com 12 semanas, aí a gente já perde um pouco o parâmetro, não é tão confiável igual no começo. Inclusive, igual a Letícia falou, vamos fazer todos os exames. Veio alguma alteração, a gente tem um tempo para ir melhorando isso. Por exemplo, a paciente está com um pouco de sobrepeso, a gente já consegue conversar sobre quanto que ela pode ganhar na gestação, já conseguimos conversar sobre alimentos que podem, o que pode beber, o que não pode, remédio que pode usar, se tiver dor, se não tiver, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. O ácido fólico, de novo, né? Que é uma medicação extremamente necessária, o ferro. Então, acho que é mais nesse sentido de acompanhamento mesmo. E agora tem o cálcio, a gente tem que começar, né? E às vezes a paciente chega pra gente assim com 12 semanas. A gente já perdeu o time de fazer algumas medicações que são importantes, já não tem mais validade. Você fazer o ácido fólico, se precisar começar algum remédio para prevenção de pré-eclâmpsia, que a gente consegue pegar nos exames de primeiro trimestre. E o morfológico. O próprio morfológico. Então, assim, quanto mais tarde ela chega, menos coisas a gente consegue ajudar para que a gente tenha um desfecho positivo no final. E para ajudar as futuras mamães ou as que já estão gestantes a respeito das vitaminas, porque às vezes elas postergam mesmo. Eu descobri, não sei se às vezes não estava esperando realmente, é um susto, às vezes um trauma. Eu não vou no médico, eu vou esconder, eu vou ficar quietinha. Qual que é o risco dela ficar quieta, não procurar um médico e, por exemplo, não tomar um ácido fólico?
Então, assim, o ácido fólico, idealmente, ele é tomado 3 meses antes de engravidar, tá? E por que ele é tão importante? Ele previne defeito no fechamento do tubo neural, que pode dar problema no bebê, sabe? Então, já tem muitos estudos aí, já é bem consolidado a importância do ácido fólico na gestação. E a gente sabe também que na gestação, por exemplo, mais fácil da mulher ter uma anemia, então por isso que é usado ferro junto. E o principal também, que é fazer o diagnóstico logo de algumas doenças que às vezes a mulher nem sabe que tem, porque às vezes ninguém vai no médico, só vai no médico a hora que descobre que tá grávida, a hora que chega lá descobre que tem diabetes ou que é hipertenso, não sabia. Então tudo isso é importante, né? E falando de vitaminas também, nós temos outras 2 vitaminas que são bem importantes, que é a vitamina D e a B12, que é importante manter no nível ideal, não acima, nada, né, pra tomar descontroladamente, mas são 2 vitaminas importantes na gestação e para o desenvolvimento do bebê. E agora também a gente tem que iniciar o cálcio para todas as gestantes. Ah, é? É uma nova diretriz por conta da prevenção de pré-eclâmpsia, que vem aumentando muito, né? Então, é mais uma forma de proteção. Então, todas as gestantes, independente de ter ou não risco, tem que iniciar. Doutora, explica pra gente o que é pré-eclâmpsia para as pacientes, né? Isso pode acontecer com toda paciente, alguma paciente que tem um risco? A gente consegue identificar o risco da pré-eclâmpsia no morfológico de primeiro trimestre, ou caso ela tenha histórico, caso ela tenha alguma outra doença associada, né? Mas a pré-eclâmpsia é basicamente uma doença hipertensiva na gestação, tá? Dentro das doenças hipertensivas. E ela cursa com uma alteração renal, que é a proteinúria, que é o aumento de proteína na urina, né? Então, é basicamente uma hipertensão associada à proteinúria, que gera alguns sintomas, como edema, dor de cabeça, dor no estômago. E é importante pontuar dentro disso que ela acontece a partir da segunda metade da gestação. Não é no começo. Porque às vezes os pacientes falam assim, ai, eu tô meio inchada, será que eu tô com pré-eclâmpsia, né? Então, assim, é uma doença que aparece mais aí depois das 24 semanas, Só que a gente só consegue prevenir no primeiro trimestre. Isso, exatamente. Mesmo sem ter. Então, a gente tem que identificar os fatores de risco para prevenir mesmo sem ter a doença. Inicialmente, para que quando chegar nessa fase da gestação, ela não ocorra. Ela não ocorra. E o inchaço é algo muito comum na gestação, né? Muito. E o que a gente faz para dar uma aliviada? Muita água. O que eu falei pra Letícia quando ela descobriu que tava grávida, eu falei assim, amiga, compra meia de compressão e usa todos os dias. No calor é difícil usar, eu admito, mas eu tentava usar todo dia. Eu usava ainda meia calça, sabe? Pra prevenir, e daí da segunda metade da gestação pra frente eu fazia drenagem, que também ajuda bastante. Então, beber muita água, né? Manter as atividades físicas, tipo caminhada leve, não ingerir muito sal, né? Muitos alimentos gordurosos, enfim. Beber bastante água e meia de compressão, que é a nossa melhor amiga. E quando tiver em casa, esticar a perna também. Essas medidas aí, assim, já ajudam bastante. Mas tem hora, assim, no final da gestação, é impossível. Inchar um pouquinho, vai inchar. E não dá pra prever. Tem gente que vai inchar mais, tem gente que nem o sapato entra mais, né? Mas a meia, ela dá até um alívio, viu? Pra quem, assim, às vezes dá a impressão que vai dar calor, mas ela dá até, sei lá, eu me sentia bem usando. Não é? Que dicas que vocês dão, então? Porque eu já tenho aqui uma mamãe, uma futura mamãe já, mas que tá passando ainda por esse período, né? Pegando já essa questão de inchaço. Como que a mamãe faz para lidar, como vocês fizeram para lidar com as mudanças físicas e as hormonais, né? Nossa. Que dicas, que situações, o que vocês veem nos consultórios? Acho que não tem muita dica, né? Então, assim, eu acho que, assim, falando da minha experiência pessoal, eu acho que tem vários cenários diferentes. Tem a paciente que ela queria engravidar, então, assim, daí você já tá ciente que vai mudar o seu corpo, né? Vai inchar, vai engordar, nem sempre você vai se achar linda, né? Então, assim, você tem que estar já preparada para tudo isso. E tem as outras pacientes que não se prepararam, que a gravidez veio num choque, que daí eu acho que é mais difícil de aceitar. Mas um conselho que eu dou, assim, que eu até falo sempre para as minhas pacientes, é curtir cada momento, entendeu? Você tem que saber que você tá grávida, aproveitar, tentar ficar o mais leve possível. Eu, particularmente, amei ficar grávida. Assim, claro, você dá uma engordada e tudo, mas eu adorava, me olhava no espelho, eu me amava. Então, assim, eu sempre falo para todas as pacientes, tira muita foto, aproveita, curte, conversa com a sua barriga.
Olha, porque é um tempo que não volta, ainda mais se você só tiver um filho, você tem que aproveitar tudo que você pode de uma vez só. Pra mim, foram 2 fases da gestação. O começo, que eu ainda não tinha barriga, e daí você só sente seu corpo mudar. Então aumenta um pouquinho de celulite, você fica um pouco, perde a cintura, a barriga ainda não aparece. Então essa fase eu me sentia um pouco diferente, né? Eu gostava, eu tava muito feliz, eu amava, mas assim... Sentia um pouco. Aí depois que a barriga aparece, é a mesma coisa da Andressa. Aí você ama. Quando a barriga aparece, aí você ama tudo. Daí você tem que tirar foto. A gente sempre aconselha, tira foto, documenta tudo. Porque assim, você vai ficar grávida 2, 3 vezes na vida, uma vez. Então, assim, tem que aproveitar. E cada gestação é diferente, né? Pra mãe, né? Eu tenho um filho, depois na próxima pode ser diferente. Pode ser diferente. Tem gente que muda muito pouco o corpo, tem gente que muda muito o corpo. E assim, tem que se entregar mesmo. É esse momento, você só vai, né, fazer isso e é isso aí. E eu acho que sobre as alterações hormonais, a gente sente mais no começo, né, no primeiro trimestre. Mas depois isso vai melhorando. Eu acho que o corpo, ele se adapta a todos os hormônios que estão elevando aí na gestação e daí começa a melhorar, sabe? Então, acho que o começo é um pouco pior, pelo menos pra mim foi. A gente sente muito sono também no começo da gestação. Mas daí tudo vai melhorando, você vai se encaixando. Então, assim, eu acho que, igual eu falei, depende também do momento que você tá, né? Principalmente essas alterações hormonais, como que você vai lidar, depende de se você queria, se você não queria, se tem alguma doença de base, porque daí se você tem já alguma doença, alguma comorbidade, você já vai ficar um pouco mais preocupada. Mas eu acho que assim, você tem que procurar um bom profissional e confiar nele, entendeu? E daí você vai, curte a gestação e você sabe que o seu médico tá cuidando de você também, né? Eu ia perguntar pra vocês agora, por que no começo a mulher sente tanto sono e enjoo? O que acontece aí? Então, no começo aumenta principalmente um hormônio que chama progesterona. E a progesterona é a causadora desse sono tão importante, né? E o enjoo é por conta do aumento do HCG. Que é aquele hormônio que a gente consegue coletar no sangue. E é isso que faz com que a gente tenha enjoo e sono. E depois os fatores vão melhorando, né? Daí, com 12 semanas, eles estabilizam. Aí também estabiliza um pouco a parte emocional, você se sente melhor, você se sente mais ativa. Eu ainda não cheguei no final, mas diz que no final dá muita canseira, né? Dá. Falta de ar. E eu acredito que deve dar muita ansiedade. Muita. Né? Que tá chegando no final. Então, assim, acho que a gestação são fases, né? São. Cada fase tem sua alegria e sua... Eu acho que é igual eu sempre falo, tentar viver um dia de cada vez. E assim, se aparecerem obstáculos, né? Vencer um de cada vez, vamos primeiro superar isso, depois isso, e vamos um dia de cada vez que vai dar tudo certo. Uma coisa engraçada da gestação é que, tipo, uma pessoa que não tá grávida, ela cria uma expectativa sobre algum assunto. Tipo, eu quero comer aquele bolo. Daí você come, não tem o gosto que você espera, você lida bem. Quando você tá grávida, tipo, você não tem o gosto que você espera, dá uma vontade de chorar, um negócio assim. Né? Em relação às expectativas, a gente fica mais difícil de lidar, assim. Eu já tive colegas, e até vou pegar agora para entrar nessa próxima pergunta que fala de alimentação, mas tinha uns desejos, assim, de comer a terra da chuva, daquele tijolo. Aí pode ser anemia, isso, exatamente. Que caiu. Aí pode ser arroz cru. Aquela cru, tijolo, terra, gelo, anemia. é tudo sintoma de paciente com anemia mesmo, Nossa, sabe? Então, por isso, igual eu falei no começo, Às vezes na falta. gestação a gente tem um pouco mais de anemia e por isso que é importante já começar o ferro desde o começo, tudo, porque senão começa a comer terra. Gente, olha que curiosidade, hein? Olha lá. Então, vamos repetir, doutora. Arroz cru, tijolo, terra, gelo. Vontade de chupar gelo. Normalmente é anemia. Normalmente Vai é por anemia. exame de sangue que a gente acha o motivo da vontade. Então, como a gente já entrou nessa questão de alimentação, como que a alimentação influencia aí esse período aí de 9 meses, né, para as mamães? A alimentação, ela realmente interfere, doutora? Muito. Então, assim, tem alimentos que... Vou falar primeiro o que não pode, né? Então, a gente sempre fala que para prevenção de algumas doenças na gestação, principalmente a toxoplasmose, a gente deve evitar alimentos crus ou mal cozidos, principalmente carne vermelha, carnes de forma geral, né? E frutas, legumes e verduras,
também tem que ser bem lavada, colocada na que voa. Você tem que saber, é melhor comer em casa, porque senão você não sabe se está sendo bem lavado, tudo isso. E falando que pode, né, o que é necessário é o aumento de consumo de proteína. A proteína é muito importante, principalmente no segundo e terceiro trimestre. Então, assim, a recomendação é que coma bastante proteína, o volume é alto. Então, carne em todas as refeições, ovos no café da manhã, nos lanches da tarde e da manhã sempre inclui uma proteína. E a gestante tem que comer várias vezes, né? A gente não pode fazer, tipo, 2, 3 refeições por dia. Tem que fazer as refeições normais e as intermediárias. Então, comer a cada 3 horas, volume menor, mas sempre com proteína. E tem que lembrar também que não é porque tá grávida que tem que comer por 2. Você já Isso é importante. Já deu um spoiler da pergunta lá no final. Olha só, doutor, tá muito sabia, né? Dá vontade, mas não pode. Dá vontade. E a gente tá falando de comida, né? A gente teve um episódio aqui, né, Mayara, no mês passado, falando muito da paixão nacional do café. Nossa. E aí, gestante pode, não pode? Vamos falar sobre isso. É polêmico, né? É polêmico. Mas, assim, pegando evidências científicas, pode, em pequena quantidade, só o café. E, assim, se limitar a uma xicrinha por dia. Eu até falo uma xicrinha e mostro, porque às vezes eu falo uma xícara, a pessoa vai pegar uma xícara dessa. Né? Eu não falei caneca. E também a gente lembrar que o café não pode por conta da cafeína, né? Então, tem alguns alimentos que contêm cafeína. Chocolate, chá, Coca-Cola. Então, assim, não é porque não tá tomando café que pode fazer consumo inadvertido dessas outras. Entendi. Então, controlar a cafeína. Controlar a cafeína. E tem que lembrar também dos chás, né? Porque tem bastante chá aí, tipo chá preto, chá mate, que também é com cafeína. E às vezes a dose até marca um café. Isso. Entendi. Então, tomar esse cuidado, né? Tomar cuidado com a cafeína. E a canela? Então, canela, a gente sabe que, tipo, salpicar canela não tem problema. Mas o problema é em grandes infusão quantidades. De canela, ela pode aumentar abortamento no primeiro trimestre e aumentar sangramentos nos outros trimestres. Gestante pode fazer atividade física? É proibido, não é? Vocês fazem? Pode e deve. Deve. É prevenção de todas essas doenças que a gente falou. A atividade física é ótimo. Tem algumas patologias na gestação que não podem, tipo grávida que tem sangramento, algum problema placentário, restrição de crescimento fetal do bebê. Algumas doenças, assim, mais sérias. Mas se a gestação estiver fluindo tudo normal, a atividade física, ela é protetora. Entendi. Ela protege a mãe e o bebê de doenças futuras e... É importante, é igual eu falo, por exemplo, você já faz a sua atividade física, você pode continuar fazendo ela. Claro que você não vai virar uma maratonista na gestação, você não vai começar a fazer crossfit na gestação. Então, assim, o que a gente sempre fala é pra evitar esporte de contato, né? Tipo, luta, essas coisas que pode machucar a barriga. Evitar esportes que precisa de equilíbrio. Porque daí você pode cair, pode machucar. Porque o ligamento da gestante, ele fica... As articulações, né? Tem uma alteração ligamentar. Então, a gente fica mais factível a cair, né? Fica mais frouxa, entre aspas, falando, né? Então, assim, cuidar. Pode torcer mais o pé, enfim. E evitar o excesso... ir na academia e puxar aquele peso que às vezes você eu sempre falo assim, anteriormente. Vai continuar indo na academia, musculação é excelente, dá uma diminuída na carga, não vai até seu limite, vai fazer uma coisa mais leve, mas é essencial fazer. E muito importante, acho que é ter acompanhamento de um profissional, assim, algum profissional que entenda de gestação e possa acompanhar você, orientar, né? Porque a gente não conhece tudo, né? Então, assim, alguém que esteja ali com você mesmo. O fortalecimento pélvico é interessante? Maravilhoso. Fisioterapia pélvica, indispensável. muito bom. Muito bom. Ele pode auxiliar a mamãe em que sentido? Acho que no parto, no pós-parto. Se preparar pro parto, até diminuir, por exemplo, você faz fisioterapia pélvica. Às vezes as pacientes falam assim, não vou fazer porque eu quero cesárea. Mas assim, ele auxilia desde antes, entendeu? Então, assim, muita dor lombar que dá na gestação, a gente consegue acabar evitando com isso, junto com a atividade física, né? E no pós-parto também. Então, não é só porque você não quer parto normal que você não precisa fazer a fisioterapia pélvica. Entendi. Ajuda até na incontinência urinária, com certeza. Que pode tem grande chance de surgir após o parto. Exatamente. Então, ela também é muito protetora no pós-parto, né? Ajuda a acabar com aquela sensação de frouxidão, de
incontinência urinária. Então, ela é benéfica em todo o processo gestacional. Certo. Então, caminhada tá liberada para gestante. Liberada. Um pilates tá maravilhoso. Yoga tá liberado. Né? Desde que não tenha aquelas atividades de compressão abdominal. Ficar num pé só. Hidroginástica tá liberado. Tem que tomar cuidado. Tem que cuidar com a temperatura da água, principalmente. Por quê? Porque a grávida ela não pode ficar em água quente de imersão. Aumenta alguns riscos fetais, né? Então, a partir, acho que é 32 graus. 32 graus. Então, tem que estar água abaixo desse... Então, assim, esse é o cuidado. Mas até a natação, por exemplo, é muito boa pra gestação. Só tem que tomar cuidado aí com a temperatura da água mesmo, sabe? Então, tem que tomar cuidado também, já pegando esse gancho. Ai, adoro banheira, hidromassagem. É sempre super quente. Então, tem que lembrar disso. Cuidado. Vou viajar pro Termas. Não é toda água que vai poder entrar. Tem que cuidar. Eu não sabia disso, não. Realmente, pra gestante. Mas a do chuveiro não tem problema. Não, porque você não fica imersa, né? Só não pode ficar imersa. A barriga ficar imersa mesmo. Isso. 32 graus. 32. Tem que estar abaixo de 32. Já usa o termômetro do bebê que você vai comprar. Já aproveita. Já usa lá na sua banheira. Agora, entrando um pouquinho aí na questão, a gente falou um pouquinho de alteração física, do hormônio. Como a saúde da mãe, ela vai afetar aí o bebê durante esse período? A saúde emocional da mamãe? Nossa, acho que em tudo, né? Então, assim, a gente sabe hoje que muito das doenças, por exemplo, uma depressão mal controlada, muita ansiedade, tudo isso reflete, sim, no bebê, tá? Então, assim, às vezes, muita ansiedade pode gerar até restrição de crescimento fetal, por exemplo. Porque aumenta um hormônio que chama cortisol, né? E o cortisol altera algumas estruturas, né, placentárias e próprio comprometimento sanguíneo do bebê, enfim. Isso pode gerar algumas condições, né? Que podem vir a transformar numa gravidez de alto risco. Certo. Ainda mais que a gente sabe que na gravidez já vai ter uma ansiedade maior, né? Então, assim, se você estiver tendo dificuldade para lidar com essa ansiedade, tem sempre que conversar com o médico, porque às vezes a gente começa alguma medicação com auxílio de algum psiquiatra, às vezes, ou até psicoterapia, né? Psicólogo também ajuda bastante. Certo. Cuidar bem da saúde mental. E quais são os sinais, assim, que a mamãe pode perceber que ela tá com um grau muito alto de ansiedade? Porque acho que a ansiedade faz mal do século, né? É o mal do E século. hoje tá cada vez maior, né? Eu acho que um dos primeiros sinais de ansiedade talvez é a insônia, né? Eu ia falar isso também. Ficar inquieta, insônia, você não conseguir parar. Tem muita gente que tem sudorese, né, nas mãos. Não consegue desligar, às vezes a cabeça fica sempre a mil. Sempre fica pensando assim... Tá grávida de 10 semanas, já tá pensando o que vai fazer depois que o bebê nascer. E o parto, inclusive, é um momento que gera muita ansiedade. Porque assim, eu tenho muito sonho de ter o parto normal, eu quero ter o parto na banheira, é lindo, realmente é lindo. Mas eu sempre falo desde a primeira consulta, a gente tem que alinhar as expectativas. Tem o que você quer e o que dá pra acontecer. Isso tanto como parto, como cesárea. O importante, no final das contas, é a mãe e o bebê bem. Então, assim, independente da via de parto. Porque às vezes as pacientes ficam super frustradas que não vai conseguir um ou que não vai conseguir o outro. Então, assim, tem que saber, igual eu falei, por isso você tem que confiar no seu médico. E saber que ele vai estar fazendo o melhor pra você e pro seu bebê, né? Até mesmo porque as mulheres idealizam muito realmente a questão do parto. Toda a gestação, e hoje a gente vê muito a questão do parto humanizado. Isso. E aí você sonha e às vezes na hora... Ou a mulher realmente ela não consegue porque ela já fez um esforço muito grande, tá ali por cansada. 10, 12, 13 horas. Não tem, às vezes não tem uma dilatação esperada e realmente precisa ir pra cesárea. Ou às vezes tem outra situação. Baixa o batimento cardíaco do bebê, então precisa ir pra cesárea. E elas ficam realmente com essa sensação de que poxa, eu não consegui. Eu não sou uma mãe igual àquela que conseguiu. Eu acho assim que todo mundo é mãe e que isso não tem frustração. A via de parto não modifica a sua maternidade, não modifica quem você é, o que você fez pelo seu bebê.
É só o modo que o seu filho veio ao mundo. Você não é menos mãe por ter feito uma cesárea e você não é menos mãe por ter feito um parto normal. As duas vias têm complicações, as duas vias têm suas dores, as duas vias têm os seus benefícios. Então, assim, nenhuma é mais fácil que a outra. Sim. Nenhuma é mais também difícil que a outra. Acho que as duas vias de parto são... E esse assunto vale, inclusive, pra parte de amamentação, porque qual mãe não sonha amamentar, né? Exatamente. Todo mundo se prepara, lê um monte de coisa sobre amamentação, e às vezes, Não é infelizmente, fácil. vai chegar na hora, não vai ter leite, ou tem o bico invertido, Vai ter uma mesmo com dificuldade, ajuda, não vai precisa conseguir. Então, o assim, bebezinho, às vezes, tem alguma dificuldade na boquinha, precisa fazer fono, colocar... Então, assim, vai ficar triste por causa disso? Talvez você vai ficar um pouco chateado, mas tem que entender que você, de jeito nenhum, é menos mãe por não ter feito isso. Você tá lá, você é a mãe dele, você faz o melhor que você pode sempre, né? Acho que o importante é sempre você tentar o que você deseja, mas não se frustrar caso você não Isso. consiga. Então, assim, eu quero esperar o parto normal. Tudo bem, mas assim, vamos ver se dá tudo certo. Eu quero a cesárea, mas aí se você entrar em trabalho de parto e já chegar parindo, também pode ser que você ganhe normal. Exatamente. Sim. Né? Então, assim... E conforme a música. Conforme eu a acho música. que conforme o bebê, né? Bem No isso. caso. Conforme o bebezinho quer, Que né? é, entendeu? Então, assim, tudo pode acontecer, né? E é importante que mesmo que seja cesárea, a mulher entre em trabalho de parto? Depende, aí não... Eu sou bem, assim, a favor de respeitar O a desejo. vontade de cada mãe dentro das possibilidades, Exatamente. claro. Então, por exemplo, tem muita mulher que não quer sentir nenhuma Não dor. quer entrar em Acho trabalho de parto, perfeitamente tá. aceitável, entendo totalmente o lado dela, mas a gente tem que seguir as regras. Então, não quer esperar, a gente vai tirar aí com 39 semanas, quando a gente tem certeza que o bebê tá pronto, bem formado e tudo. Claro que, idealmente, a gente diz que, assim, se você esperar o trabalho de parto, o seu bebê já tá dando sinais de que ele quer Já tá nascer, querendo. né? Então, com Exatamente. certeza é melhor. A gente já tem um bebê mais preparado que ele te avisou, né? Que ele quer nascer. Então, Mas é nem melhor, todo mundo tá claro. disposto a passar por isso, porque isso também gera uma ansiedade. Sim. Você pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, até as 41 semanas e 6 dias. Então, assim, eu acho que também tem um pouco de peso emocional. Tem. Então, você tem que ver os seus limites, né? Então, assim, esperar, ótimo. Se você tem o desejo, se você tá com tudo preparado, emocionalmente, né? Pronta pra isso. E também, quem não quer esperar, tudo bem, desde que a gente respeite o tempo. Não dá pra gente também, porque eu tô cansada, quero fazer a cesárea com 38 semanas. Isso Não, pode. não pode. Tá, então a gente também tem os sinais de que as datas Exatamente. pra falar que o bebê também está pronto pra... Para tranquilizar as mamães aí, estatisticamente, dentro do consultório de vocês, a cada 10 mamães, doutora, quantas fazem cesárea, quantas fazem humanizada das suas pacientes? Olha, a minha eu acho que meio a meio, viu? Meio a meio? Tem bastante paciente que já vem querendo cesárea, mas tem muita gente também Acho que a quer gente normal. respeita muito o que cada mamãe quer, né? Isso que é importante. Mas eu acho que é meio a meio mesmo. O seu também? Antigamente, o pessoal queria Era mais muito mais cesárea. eu acho também. Agora eu acho que tá bem popular isso do parto humanizado e tudo. Então tá aumentando um pouco de desejo de parto, Elas sim. são mais confiantes também nas equipes, estudando mais sobre o parto, conhecendo. Então, eu acho que aumentou. Mas, assim, tem muita gente que quer cesárea ainda. Tem, com certeza. Falando em semanas, pegando aí, que eu passei um pouquinho aqui por cima, gente, é uma dificuldade calcular semanas, né? Porque as pacientes buscam a gente lá na SSG para marcar uma ultrassom. Sim. O pessoal da clínica pede. Quantas semanas a paciente tá? Às vezes a paciente sabe falar que tá em meses. Como que a gente faz esse cálculo? Vamos explicar de uma maneira que as Assim, na meninas entendam? verdade, a gente não usa e abomina o meses, mas todo mundo quer saber quantos meses você tá. Então, eu falo que é mais ou menos você dividir as semanas que seu médico falou por 4,5. Não é muito exato, mas dá certo, tá bom? Então, por exemplo, você pegou lá 12, você divide por 4,5, vai dar o quê? Eu sou ruim de 3,5, conta. mais ou 3,5. menos. Então, você tá nos 3 meses e meio. É porque se a gente for considerar que cada mês tem 4 semanas, vamos supor, né? A gestação, na verdade, dura 10 meses. 10 meses. 10 meses, Então, exatamente. assim,
não fecha porque muito daí a o pessoal conta. fala assim, ué, mas eu tô de 9 meses e não vai nascer? Não. Não. Só se for prematuro. São 9 meses caso. completos. Entendi. Então a gente já tá falando aqui, ó, de que a mamãe, ela tem que buscar um ginecologista Sim. logo no começo, tem que fazer atividade física, né? Tem que buscar aí ajuda psicológica se tiver ali alguma crise de ansiedade, algo nesse sentido. Tem que se preparar para o parto, né? Emocionalmente muito, porque é um ato físico, É um ato é um ato Com certeza. psicológico também, Com certeza. né? Fora essa preparação que a mulher precisa para o parto, tem alguma dica em especial aí que, de repente, as mamães têm que ter para essa chegada, para esse momento? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito, né, que a Andressa até me ensinou, é pedir ajuda. Seja do marido, de alguém pra te ajudar Da mãe, em da casa, sogra. da mãe, da sogra, dos irmãos, alguém que vai poder te acolher. Porque, assim, na gestação já não é fácil. Uhum. Porque você já tem algumas limitações. Então, assim, você tem que comer bem. Você tem que... Não pode fazer tantas atividades da casa. Tipo, lavar um banheiro, porque você tem risco de queda. Uhum. Então, assim, pra comer bem, você tem que fazer comida todos os dias. Não dá pra ficar comendo iFood ou fora de casa. Então, você precisa de alguém pra te ajudar na cozinha. Então, pedir mesmo ajuda pra mãe, pra sogra, pros irmãos, quem puder te ajudar. Ou tentar passar um pouco mais de tempo em casa, né? Nem sempre é possível, claro, a gente sabe. Pra que- gente isso foi muito difícil. Muito Acho que difícil. assim, essa mudança na rotina, porque a gente trabalhava loucamente, É. assim, plantão, daí a gente emendava no consultório e tudo. Daí você descobriu que tá grávida, não dá mais pra você ficar 24 horas trabalhando, comendo ali uma barrinha de proteína, tomando um É, a Red gente Bull. Não dá fazia. pra fazer isso. Então, assim, você tem que mudar esse tipo de coisa. E eu acho também que às vezes você depois percebe o que você pode pedir pra cada pessoa. Então, por Isso, exemplo, às vezes o seu marido, ele é muito ansioso e ele não quer ir no médico com você, ele fica nervoso. Então, às vezes você leva uma amiga. Então, assim, você tem cada pessoa aí, você tem sua mãe que você pede alguma coisa, pra sua sogra você conversa sobre outra coisa, né? Então, E assim, não você ter vai vergonha, fazendo né? a sua própria rede de apoio. Sim. Saber que você não é super-heroína Não. e que não vai dar conta de tudo. Sim. Ainda mais nós mulheres que trabalhamos, né, do século XXI. Sim, Então, acho sim. que até ajuda pra ir no mercado mesmo. Às vezes eu peço, mãe, você pode comprar fruta pra mim? Uhum. Então, assim, não ter vergonha. E saber que todo mundo precisa. Doutora mesmo está trabalhando ainda. Trabalhando ainda. A doutora Andressa trabalhou até... Até um dia antes dele nascer. Era no sábado que nasceu, sexta-feira eu tava trabalhando. Aí, ó. Aí, tá Então, vendo? assim, né? Aí. Então, a gente Precisa de uma rede de apoio, uma né? rede de apoio, então não ter vergonha. E eu acho que principalmente no puerpério. Esse Porque período aí- é bem complicado mesmo. Porque se você for fazer as atividades domésticas, você automaticamente vai ter menos tempo pra cuidar do bebê que demanda de você 24 O bebê horas. no começo, ele realmente demanda o tempo inteiro de você. Então, o que eles falam assim, você tem que dormir quando o bebê dorme. Que jeito? Daí você tem que cuidar monte de da coisa da casa, casa. tem que cozinhar. Então, assim, rede de apoio é tudo. Cuidar de você mesma, né? É, lógico. Né? Tomar um banho, né? Tomar um banho. Mas até hoje, às vezes, eu falo pro meu marido, eu falo, pelo amor de Deus, eu só quero secar meu cabelo, fazer um babyliss. Fica com o Francisco um pouquinho pra eu poder fazer isso agora. Eu ainda não tô passando por isso. Então não vou poder opinar. Aí, depois que a Kiara nascer, vou a vir gente aqui faz um contar. segundo podcast. Aí a gente vai contar sobre o Puerpério. Vai puerpério. contar sobre o puerpério. A gente tá em maioria aqui, mulheres nesse Mulheres, estúdio, sim. né? A gente vai falar um pouquinho sobre mitos da gravidez. Eu já vou começar fazendo uma bem cabeluda, viu, Mayara? Vixe. Eu pesquisei no Google algumas aí. Ai, meu Deus. Senhor. Quem é boa de responder coisa cabeluda? E quem vai começar? Vamos ver. Vamos ver. Tem os meninos aqui no estúdio, João, Ronaldo. Mito ou verdade que não pode fazer sexo durante a gravidez, que vai machucar o bebê? Mito, Pode. totalmente mito. Igual a gente falou sobre exercício físico, tem algumas condições que a gente vai contraindicar, né? Por exemplo, descolamento de placenta, ou Colo até curto. sangramento no começo da gestação, colo curto. Então, assim, algumas coisas são contraindicadas, mas no geral, para a grande maioria, Vida Inclusive, que a gente segue. fala, no final da gestação é ruim ter relação, porque já tá barrigudo, enfim. Só que tem um ponto positivo, porque
estimula o trabalho de parto no 3º trimestre. Então, se você já tá com a gestação a termo, ter relação sexual pode até Ajudar a entrar em trabalho de parto. E essa questão de que tá comendo porque tem que comer, porque tá comendo Essa por já 2, é mito Já mesmo. falamos, né? Essa aí é um mito, muito mito. O que mais que vocês escutam, assim, de mito que vocês podem trazer para as mulheres? Porque não pode que não fazer pode fazer exercício. atividade física. Não pode fazer atividade física. Eu acho que também tem muito mito em relação ao parto. Por exemplo, eu tenho uma gestação de alto risco, então necessariamente tem que ser cesárea. Na maioria das vezes não precisa não, dá sim para fazer um parto normal, tá? Outro mito é, por exemplo, eu tenho uma cesárea anterior. Necessariamente eu tenho que ter outra cesárea? Não. Depende. Se respeitar o tempo, né, de 18 meses entre uma cesárea e outra, e for só uma cesárea anterior, dá sim pra tentar o parto. Tem algumas coisas que a gente não vai poder fazer na questão da indução, mas no geral dá pra fazer parto, sim. Muito mito sobre alimentação, né? Muito. Tem vó que fala, não pode comer porco, não pode comer isso, não pode comer até aquilo, sobre a no questão de comida puerpério. japonesa. Isso é o que mais me perguntam no pré-natal. Fala assim, doutora, eu posso comer Japonês. sushi? Aí eu sempre falo assim, é difícil essa questão, mas não, o peixe cru, ele não dá toxoplasmose. O que vai causar a toxoplasmose, na verdade, é a carne crua de boi ou porco. Então, assim, se você comer de um lugar bom, de qualidade, que só Sabe faz que é peixe. fresco. peixe Isso. fresco, exatamente, tranquilo, pode comer, né? Só que também não é pra comer 50 sushis. Isso aí. Come por 2. E o que tem que tomar cuidado, que eu sempre falo para as pacientes, é ir em lugar que só faz peixe. Porque assim, se o peixe entrar em contato com a carne vermelha, também não pode. Sim, Então, sim. assim, tem risco de contaminação cruzada. Então, em lugar mesmo, que se você vai comer, você já não vai comer muito na gestação, né? Sushi. E Então, outra assim, coisa até que eu vou pontuar, que também é uma coisa que o pessoal fala muito, é assim, inclusive eu tava em casa agora com uma amiga e ela tá grávida. Aí ela falou assim, eu vou tomar uma tacinha de vinho. Eu falei, você tá louca? Daí ela falou assim, mas falaram pra mim que só uma tacinha não faz mal. não tem. Eu falei assim, não, claro que faz mal, porque assim, não tem nenhum estudo de mínima quantidade de álcool que pode na gestação. Por isso que a gente contraindica até cerveja sem álcool. Porque não sabe. tem Porque um no percentual, processo né? da fermentação aí da cerveja sem álcool, tem uma parte que passa de álcool que não é nada seguro na gestação. E então, aí também já vamos falar do cigarro, né? Também. Também não Importante. pode de jeito nenhum. Drogas tá? em geral. Drogas No em geral. geral. Então, álcool, tabagismo, não tem nenhum estudo, nada que comprove que pode ser benéfico e todos os estudos comprovam que faz mal. Então, assim, não existe dose segura de álcool, nem de cigarro, nem de... Vapor, nada, gente. É nada. nada. Que agora tá na modinha, né? Tá. Sentiu aquela vontade de tomar vinho? Toma um suco de uva. Suco de uva. Imagina, suco de uva né? também é meio polêmico, na Polêmico? Ai, verdade. meu Deus do céu. Então por não quê? toma, Não esquece, não aquela toma. Morango em grande quantidade, uvas roxas em grande Isso. quantidade, folhas verdes em grande quantidade, porque tem resveratrol, né? Eu nem lembrava o nome, mas é isso mesmo. não Aumenta o pode. risco de malformações cardíacas. Nossa. É defeito do fechamento, né? Toda Olha só. gestante tem que ter um acompanhamento nutricional para poder saber dessas informações? Ou a gente o acaba próprio pesquisando? obstetra acaba falando. A gente é? acaba encaminhando só quando é uma paciente que tem alguma dificuldade ali de fazer uma dieta, que precisa realmente desse acompanhamento, por exemplo, uma diabetes gestacional, alguma coisa assim, daí a gente acaba trabalhando em conjunto aí com a nutricionista. Mas essas informações básicas, assim, do que pode, o que não pode, quanto que come, isso aí a gente acaba passando lá no fazendo. pré-natal, né? Entendi. E eu acho que é muito importante também a grávida entender sobre a gestação. Eu sempre falo para as minhas pacientes, se vocês puderem estudar, tirar dúvida, escrever no bloco de notas. Eu falo, escreve no bloco de notas do celular todas as dúvidas. Eu vou comer carne. Posso comer tanta carne? E traz pra gente. Traz pra gente conversar, traz pra gente olhar, porque às vezes a gente não vai lembrar de tudo, não vai, né? Sim. Mas é muito importante a grávida estar ativamente no processo da gestação. Então, conhecer, estudar, saber sobre o parto, saber sobre os alimentos, saber sobre os meses, saber o que acontece em cada período. E hoje em dia a gente é muito privilegiado, né? Porque a gente tem muito acesso à informação. Sim. E aí, traz pra gente confirmar se é verdadeiro, se não é, se é um mito. É. Você conhece algum mito que a gente não colocou aqui?
Ah, eu já ouvi falar que a mulher, pra ter leite, tinha que comer canjica. Ah, eu anotei Pra esse. dar mas não. leite, pra aumentar a produção de leite. O milho, ele aumenta a produção de leite, então pode ter a ver com a canjica. Isso é mais as pessoas mais antigas. as Mas você antigas. sabe que eu, quando eu tava amamentando, até eu tinha bastante leite, mas aí de todo jeito, um dia minha avó foi lá em casa e falou assim: vamos fazer uma canjica. E era chá de camomila também, né? Olha só. Assim, tomei porque mal não faz, né? Comi a canjiquinha da minha avó também. Eu acho que também por ser um alimento doce, com leite, que tem água. Eu acho que assim, na hidratação parte ajuda. isso, na parte da amamentação, o essencial é se manter hidratada. Até isso era uma coisa que eu notava, né? Quando eu tava amamentando, às vezes eu trabalhava, porque eu voltei a trabalhar logo e tudo, né? Às vezes eu passava sem tomar água muitas horas, daí eu notava que eu tinha menos leite daí no final do dia, né? Então, sempre andar com a garrafinha, tomar muito líquido, isso vale tanto na gestação como no pós-gestação, né? É, e na gestação também dá muita sede. Muita. Muita sede e muito calor. São muitos os cuidados que a mulher tem que ter, né? É. Né? Nesse período todo. Que conselho cada um de vocês daria para quem está pensando em engravidar? Se tivesse que dar um conselho, uma dica, uma sugestão para a mulher que está querendo engravidar, Então, futuras mamães. eu acho que se preparar emocionalmente, fisicamente e a rede de apoio. Não no primeiro momento, porque você não vai precisar da rede de apoio, mas assim, pensar que nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai ser do seu jeito, que você vai ter que pedir ajuda. Fazer academia, porque faz muita diferença, assim, pra você não ter dor na gestação. Fortalecer os músculos, tá bem, né, controlada do peso. E ter esse acompanhamento já médico anterior, tomando as vitaminas. Porque na gestação você vai consumir muito, muito, muito. Seu corpo vai consumir o ferro, vai consumir as vitaminas. Então, se você já estiver bem nutrida, né, isso já vai ser muito melhor. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. E igual eu falei, tentar viver um dia de cada vez, curtir cada momento e aproveitar. Porque é uma viagem mesmo, né? Como foi essa viagem para você? Eu amei, particularmente. Eu curti cada dia. Eu tirava zilhões de fotos. Eu acho que essa parte de você estudar e saber o que vai acontecer em cada etapa também é importante. Muito porque daí se importante. acontece, por exemplo, no terceiro trimestre, você sabe que vai dar um pouco de dor, que vai inchar um pouco. Então, assim, você se preocupa um pouco menos com essas questões, se você tá bem estudada. Até, assim, pra saber os sinais de um trabalho de parto, quando procurar um hospital, tudo isso, coisas que você vai já ter conversado com o seu médico obstetra. E daí você já tá preparado quando acontece, que daí você fala assim, chegou a hora, né? Até mesmo porque tem algumas contrações que são De tipo de treinamento. treinamento, né? Eu tive muita contração No desde as 20 começo, semanas. Então, assim, foi... Conhecer pra mim foi importante. Pra eu saber. Claro, no começo a gente levantou um sinal de alerta, mas aí eu fiz o exame. E aí depois a gente viu que era só normal do meu corpo, que era um processo que não tava gerando nenhuma alteração. Eu até falo que pra mim foi muito bom passar por isso, porque eu comecei a ver minhas pacientes com outros olhos, Com entendeu? certeza. Assim, sempre respeitei cada uma, mas hoje em dia mais ainda, depois de ter passado por tudo isso. Porque às vezes a gente acaba não valorizando a queixa de alguém porque a gente não entende. E aí, quando você passa por isso, você sabe exatamente o que a paciente tá sentindo. Então, assim, às vezes a Letícia vinha, mesmo a gente sendo obstetra, ela falava assim, ai, amiga, eu tô tendo uma contração, alguma coisa assim. E aí, a gente ficava preocupada, a gente ficava assim, meu Deus, ela não vai nascer agora, né? Então, assim, hoje também eu mudei completamente o meu jeito de agir, porque quando a gente tá estudando, você se conecta, claro, nós quanto mulheres, a gente entende, a gente acolhe, a gente sempre teve esse envolvimento Essa emocional. sensibilidade, Mas eu acho que depois que você vive, você entra literalmente na viagem, né? Então, assim, hoje em dia, eu sinto a dor da paciente, sinto... porque meu bebê é pequenininho e eu abortei. Eu acho que isso foi uma virada pra mim, porque desde que a gente descobre a gestação, você já é mãe, seu marido já é pai, seus pais já são avós. Então, assim, não importa quantas semanas tem aquele bebê. Então, eu acho que isso pra mim foi uma grande mudança, assim. Eu acho que muda o mundo, né? Com certeza. Com Muda certeza. o mundo. Acho que as prioridades Tudo. mudam. Exatamente. Tudo muda. Né? Muda E eu acho tudo, que depois né? que nasce ainda é... Vem aí. Um dia de cada vez. E para aquela mulher que tá gestante, que ouviu aqui o nosso podcast, que com certeza tem muita mulher aqui assistindo, muito homem,
e que está chegando na reta final que a doutora está chegando, né? Tá cheio de medos, ansiedade. Tem uma dica especial para a chegada desse momento, né? Vamos preparar a malinha do bebê, já deixar pronta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, eu ficava muito ansiosa. Quando eu tava com, 32 semanas, eu já queria montar a minha malinha e deixar tudo certo. Acho que isso é essencial. A Letícia já até montou a dela. Montei. Eu tô de 32 e 5, já montei. Então, assim, você já tem que deixar tudo pronto e, assim, vai pra um lugarzinho mais longe, assim, vai na chácara de alguém. Já leva a mala, deixa no carro, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Ainda mais se você já tiver com mais de 37 semanas. Pode nascer a qualquer hora, né? E eu acho que pra mim foi muito gostoso, assim, esse universo de montar. É uma delícia. É uma delícia. Então, assim, eu acho que é um momento de relaxar, de você se conectar com a gestação, de você se conectar com o bebê, de você arrumar as coisinhas, de você escolher a roupinha, de você colocar. Então, eu acho que, assim, é mais do que só arrumar a bolsa esperando o momento. É você se conectar de verdade com a gestação e com o que tá vindo. Eu acho que é muito bom. Quando eu tava grávida, eu passava horas no quartinho do bebê, assim, só imaginando. Nossa, e quando ele estiver nesse berço, não sei o quê. E agora ele tá lá e, assim, é mágico. Pra mim, é muito especial mesmo. Então, eu acho que é um momento de muita conexão. Com o bebê, com tudo, assim. Com você mesma. E de relaxar, porque às vezes a gente só trabalha, nem pensa na gestação. Daí, quando você para pra arrumar, você, né? Cai a ficha também. Você se sente, né? Mãe mesmo, fala assim, nossa, vai ter um bebezinho aqui. Tá chegando, né? Tá chegando. Então, acho que isso mais do que ter as coisas, né? De arrumar, mas é o momento de você entender o que tá acontecendo. Acho que isso é muito importante. E passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito rápido. Eu não sou mãe, mas vendo vocês falando e assim, já compartilhando gestação de amigos, acho que passa voando. Voa. E eu acho até que esse é um conselho para alguém que tá passando por algum período difícil. Por exemplo, a gestação tá mais complicada. Saiba que isso vai passar e que depois um dia você nem lembra mais. Igual quando eu tava sofrendo que o meu bebê não dormia e nem eu à noite. Agora eu fico assim, nossa, eu nem lembro, faz tanto tempo. E nem faz tanto tempo, porque ele tá com 6 meses. E agora ele dorme. E agora ele dorme. Mais ou menos, né? Mas melhorou bastante. Ai, gente, estamos chegando no finalzinho. Será que a gente esqueceu de abordar alguma coisa importante aqui para gestantes, doutoras? Acho que é isso. Tentar viver a gestação da forma mais leve possível. Não esquecer que você tá gestante, porque às vezes eu falo isso até pra mim, né? Porque quando a gente tá envolta no trabalho, no todo o processo, assim, de vida mesmo, de casa, cuida das coisas, cuida do trabalho, da plantão, a gente às vezes esquece mesmo. Sim. Né? Porque tá tudo bem na gestação, o bebê tá bem, você tá comendo bem, tá tudo certo. Então, assim, eu acho que tem que curtir. Então, esse acho é o que essencial, eu acho. passa rápido quando você vai estar de 9, 10 meses aí. Nos 10 meses. E acabou. E acabou. Gente, eu amei. Eu acho que nesse Foi muito legal. bate-papo vai ajudar muita mamãe aí que tá assistindo a gente. E onde que o pessoal, as meninas, as futuras gestantes, as gestantes podem encontrar vocês nas redes sociais? Quem começa aí dentro das redes? Meu Instagram é doutora Andressa Fraile, tem um ponto depois do doutora. Lá eu compartilho algumas dicas, compartilho bastante do meu dia a dia também, do meu bebê, do meu jeito de levar a maternidade. Vou esperar vocês lá. E no nosso consultório também, que a gente trabalha junto, né? Lá no Instituto Mulher, você vai encontrar nós duas lá pra cuidar de você nesse momento muito especial. Ai, que bacana. E a doutora? O meu é doutora.Letícia Naban. E eu também compartilho da minha vida, compartilho algumas coisas profissionais. E falamos sobre maternidade, agora mais, né? Vou começar a falar, né? E é isso, espero vocês no consultório. Eu logo tô de volta. Isso. A gente não para muito, não. Então, assim, ainda estou atuando e logo volto sabendo tudo. Faz assim, né? Gente, ó, o Instagram, eu pesquisei o Instagram das duas, é lindo, tem fotos do Francisco lá, quem quiser conhecer, logo a gente vai ter fotos da Kiara, né, doutora? Sim, logo, se Deus quiser. Então tá bom. Doutora, bom parto. Obrigada. Que todo corra bem. Amém. Né? Que venha com muita saúde. Amém. Né? Que o Francisco continue crescendo, Amém. se desenvolvendo.
Muito, muito obrigada por vocês terem Obrigada aceitado o a vocês, foi convite. ótimo, Obrigada Obrigada também a vocês. pelo Instituto Mulher, que com certeza aí liberou vocês para virem aqui junto com a gente. Obrigada, Mayara, mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer. Né? E a gente se vê, né, no próximo Saúde em Conexão.